Olá pessoal, vamos aqui para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente faz em forma de Evangelho no Lar. Estamos estudando a coletânea de preces, já estamos no item 81, capítulo 28, item 81, e hoje nós vamos entender a prece pelos obsidiados, aquelas pessoas que estão sofrendo obsessão. A obsessão, ela tem algumas direções. Ela pode ser de uma pessoa desencarnada, que a gente chama de espírito, para um que está aqui encarnado. Pode ser o contrário, de uma pessoa que está aqui encarnado, obsidiando uma pessoa que está desencarnada. Pode ser entre encarnados ou entre desencarnados. Geralmente é uma mente influenciando outra mente no sentido de prejudicar. Isso é a obsessão. Mas essa prece aqui está bem focada na obsessão do desencarnado, do espírito, para a pessoa encarnada. Está bem focado nessa direção. Então, entendido isso, vamos lá. Item 81 do capítulo 28, pelos obsidiados. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Quando ele bota mal, a gente sempre lembra que tem uma linguagem de época, do século XIX, mas aqui é um espírito que ainda está na ignorância, ainda fazendo mal, atrás de vinganças, atrás de mágoas antigas. Então, que exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, quer dizer, há muitas formas de obsessão. Desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. É a intensidade dessa obsessão. Quando ele fala a simples influência moral, aquela pessoa que está sendo obsidiada vai ter comportamentos morais inadequados, comportamentos prejudiciais, mas que não se percebe que há uma influência, fica por conta dele mesmo. E quase sempre é assim. O espírito só obsidia, só influencia no caminho do mal aquelas pessoas que lhe dão sintonia naquele sentido. Por exemplo, para um espírito me fazer ter um ato agressivo de violência por influência, eu tenho que ter essa agressividade em mim, ainda viva. Se ele pega uma pessoa mansa, uma pessoa que já está tranquila e equilibrada espiritualmente, ele não consegue. Então, ele sempre precisa que aquela pessoa tenha característica daquilo que ele quer influenciar. Então, por isso que sempre que a gente alerta que o obsessor, esse nome que a gente dá a um espírito, a uma pessoa desencarnada, nunca é o vilão da história. Sempre tem a participação dos dois. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Traduz-se na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. Então ele está falando aqui que essa obsessão na mediunidade, no trabalho da mediunidade, tem essa característica de um espírito só se comunicar com aquele médium e aquele médium só comunica aquele espírito. É um sinal de que há ali um processo obsessivo. Os espíritos maus, nós já falamos, né? As pessoas que ainda estão na ignorância fazendo mal, nós todos fazemos o mal ainda, nós espíritos da Terra. Em maior ou menor intensidade, com maior ou menor gravidade. Não vamos esquecer disso. Então, os espíritos mal pululam em torno da Terra em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Pululam se acumulam, se manifestam, né? Tá no entorno ali, pululam, se espalham em torno da Terra. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Então ele já colocou aqui que se tem isso,
é porque nós temos aqui na Terra ainda uma humanidade nesse nível para sofrer influências do mal. É um tipo de sintonia. A egrégora da Terra, que é a energia do planeta, né? A egrégora pode ter num ambiente, numa sala, numa casa, sempre é num ambiente formado pelo nível de pensamento que predomina naquele ambiente. Então, essa energia da Terra permite esse tipo de influência. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Então, sempre é uma necessidade da gente. Experiências que a gente tem que passar dessa influência para que a gente cresça, para que a nossa consciência aprenda e se eduque para não fazer o mal. Então, passa pela experiência e aprende que aquilo ali é ruim. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. Ele volta a fazer comparação aqui do corpo com o espírito. O nosso corpo adoece quando a gente o expõe às coisas perniciosas, às coisas que não são saudáveis, às coisas ruins. E o espírito adoece, e é o caso da obsessão, quando a gente expõe o espírito às influências também perniciosas para o espírito. E aí vem da imperfeição moral. Ele fala que a doença vem de uma imperfeição física e a obsessão vem de uma imperfeição moral. A gente age de forma não ética, a gente age de forma não amorosa e dá espaço para as obsessões. As causas físicas se opõem, forças físicas, a uma causa moral, tem de se opor a uma força moral. Ele já está sinalizando aqui a solução, o tratamento. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Se você tem uma doença no corpo, se você está gripado, precisa de vitamina C. Se você tem uma doença, você precisa de tal ou qual vitamina, remédio. Então, você vai opor uma causa material com a solução material. E ele fala, para isentá-lo da obsessão é preciso fortificar a alma, pelo que é necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. Se você entra em outra energia, outro tipo de pensamento, se você elimina mágoas, elimina desejo de vingança, elimina raivas, elimina ou diminui, controla, porque essas emoções são próprias da gente, a raiva é, a vingança não. Então a gente controla e a gente não torna isso um foco de atenção, você vai tirando a abertura que o espírito poderia achar para te influenciar. Você vai tirando a sintonia com ele. Então ele está dizendo que não precisava nem de ajuda. Se você mesmo entra numa reforma moral, sai dos vícios, sai das paixões, sai da violência, da vingança, das inimizades e se torna uma pessoa mais positiva, do bem, você vai diminuindo a necessidade de tratamentos e vai se tornando de difícil acesso aos obsessores. O auxílio destes se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí, não raro, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Então ele fala, com a obsessão simples você pode melhorar seu comportamento, eliminar vícios, eliminar essas coisas e resolve. Mas quando se trata de uma possessão ou uma subjugação, em que o espírito influencia muito mais fortemente o encarnado, e a subjugação chega a controlá-lo, o que é que ele vai fazer? Uma subjugação pode levar a pessoa a fazer coisas horríveis, porque é o espírito que está dominando ali a vontade da pessoa. Aí sim, ele fala que precisa de ajudas de terceiros. Precisa de uma desobsessão no centro espírita. Tem outras religiões também que trabalham com isso.
quando não precisa até do auxílio médico. Quase sempre a obsessão exprime a vingança que um espírito tira e que, com frequência, se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedentes existências. Então ele diz aqui que quase sempre é um processo de vidas passadas que o outro vem a cobrar. Não sempre, mas quase sempre. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Aqui ele já está explicando como acontece a obsessão. É um fluido. Nós somos energia. A energia é fluida. Ela corre, ela flui. A água flui dentro do tubo. O vento flui no ar. Isso é fluir. Então nós temos energia e nós temos fluidos que circulam em nosso corpo espiritual. E ele fala que a gente é envolvido com o fluido do espírito obsessor, que é um fluido pernicioso, prejudicial, nocivo. E para repelir esse fluido pernicioso é preciso que um fluido bom, das boas energias, das boas intenções, circule. É como se o ambiente tivesse tomado de uma fumaça, vamos considerar que é um fluido ruim para o ambiente, e você pegasse e soprasse ali um vento limpo, soprasse ali um ar limpo, um ar bom, que expulsa a fumaça do ambiente. Então, o pensamento bom, o pensamento da humildade, do perdão, expulsa aquele fluido que foi colocado ali pelo obsessor. No corpo espiritual, né, que a gente chama de perispírito, que é um segundo corpo da gente. É desse fluido, né, ele está falando aqui do fluido nocivo, ruim, que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Claro, se o ambiente tem fumaça e você sopra fumaça nele, não vai limpar o ambiente. Mediante a ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, cumpre-se eliminar o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta ação mecânica, mas que não basta. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, a qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. Então vamos entender aqui. Esse fluido é uma energia que impregna o perispírito e afeta as emoções, afeta o sistema nervoso. Então ele está dizendo que a nossa energia boa, do pensamento bom, do perdão, do auxílio, da caridade, da humildade, vai se tornar um fluido bom no seu corpo e preservar até a saúde do corpo. Mas ele fala que quando esse fluido é muito forte, né, quando se está muito dominado, não basta isso. Tem que se conversar com o espírito obsessor. Aqui, ó. É que se atue sobre o ser inteligente. E nas reuniões mediúnicas a gente conversa com essa pessoa desencarnada, que a gente chama de espírito, a gente conversa. Tenta explicar a situação, tenta aconselhar-lhe a não fazer isso, argumentando, entendendo a posição dele, não tratando ele como inimigo, nem como demônio, nem como obsessor, nada disso. Entendendo a situação como dois lados, não um culpado e um inocente, mas entendendo como os dois lados, e tentar convencê-lo a não fazer isso. E aí quem está falando com ele tem que ter uma certa postura moral para poder falar. Eu já conversei muito com espíritos em reuniões de desobsessão. Nunca me coloco como certinho, como o bom, não. Me coloco como um igual, que já passou pelas experiências que ele está passando, que entende, e que também não é perfeito, e convidando ele a uma mudança. É uma conversa que você tem que ter muito tato para saber aonde você vai influenciá-lo. Então ele está dizendo, quanto maior essa postura moral, essa força moral, maior será a autoridade sobre aquele espírito.
Eles acostumam até, às vezes, xingar a gente, ameaçar. Não xinga porque o médium controla, mas ameaçar e saber dizer que a gente não sabe de nada, que ele não sabe o que ele passou, que aquela pessoa que a gente está querendo ajudar também prejudicou ele. Geralmente a conversa flui nesse sentido. E não é tudo. Para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. Foi o que eu falei. A gente tem que ter um poder de convencimento. Fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Não adianta a gente ir com aquela história do evangelho, do amor, do perdão. Não vai convencê-lo, porque geralmente ele não está nesse ambiente e muitas vezes ele nem acredita em Deus, em Jesus. Não adianta a gente querer fazer aquela imposição moral em nome de Jesus. Não adianta, ele vai rir de você. Estou falando isso para a gente entender como se passa na cabeça do espírito obsessor. É uma pessoa como uma pessoa encarnada, só que ele está fora do corpo. E a gente vai convencer alguém que não acredita em Deus, que não acredita no espiritismo e nada disso, a gente vai convencer com esse argumento evangélico? Não vai. Então a conversa tem que ser muito inteligente. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. Quer dizer, quando a pessoa encarnada, o obsidiado, ajuda com a vontade, querendo se melhorar e na prece, as coisas ficam mais fáceis de serem resolvidas. O mesmo não se dá quando seduzido pelo espírito embusteiro é enganador, impostor. Quando ele está seduzido por esse espírito, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último lança, visto que, então, longe de secundar, quer dizer, longe de ajudar, repele toda a assistência. Então, quando o obsidiado acredita nas mentiras do espírito enganador, achando que ele é bom e não se desvencilha dele, não se desembaraça dele, a coisa fica mais difícil. Quando a pessoa chega nesse estágio de acreditar que o outro é bom e que vai continuar com ele, já pode se considerar aí uma subjugação. É uma obsessão mais intensa. É o caso da fascinação. Fascinação é quando é no trabalho da mediunidade, em que o médium se entrega àquele espírito como se ele fosse muito bom. Infinitamente mais rebelde do que mais violenta subjugação. A fascinação faz com que o médium exalte o próprio orgulho e acha que aquele espírito é um espírito de luz, e o espírito usa isso para influenciar não só o médium, mas ao grupo, e influenciar até uma casa espírita inteira. Tem que se prestar muita atenção nisso. E aqui ele termina: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Então a prece é muito importante. E no próximo a gente vai estudar algumas preces. Não vai ser num vídeo só, mas a gente vai estudar 3 preces para a gente fazer pelo obsidiado, para o obsidiado fazer por ele mesmo e para a gente fazer pelo obsessor. A gente vai estudar essas preces. Que Jesus nos abençoe e que a gente sempre esteja nessa vontade de aprender as coisas espirituais para nos fortalecermos. Um abraço e até o próximo.